guitarra base da banda Rock Bottom Remainders, Stephen King, é também conhecido por escrever livros. No caso, ele escreveu alguns dos maiores clássicos da literatura de terror norte-americana, com títulos que se tornaram epítomes da cultura pop, tais como It, A Coisa, Misery, Uma Louca Obsessão, The Shining, O Iluminado, dentre muitos outros títulos que também foram adaptados para o cinema. Pet Sematary é um desses exemplos da escrita de King, uma leitura assustadora. A ideia central do romance gira em torno da passagem bíblica sobre Lázaro, de como a ressuscitação de alguém pode ser um evento de puro terror. King junta isso com o gótico americano, criando um cemitério indígena amaldiçoado. Marcou e marca gerações de amantes do terror. Para além do romance, a adaptação de 1989 também foi marcante. Embora não se possa chamá-la de sucesso no lançamento, o filme foi adquirindo um status cult ao longo dos anos. Sobre a trilha sonora, um fato curioso. Durante uma visita dos Ramones, King é fã, confesso, da banda, à sua casa em Bangor, no estado do Maine, ele apresentou ao baixista Didi um rascunho do que viria a se tornar o romance icônico O Cemitério. Didi se trancou no porão da casa e ficou ali 1 hora. Quando saiu, já tinha a letra da música Pet Sematary, um dos maiores sucessos radiofônicos dos Ramones, composta originalmente para o filme baseado no livro que sairia em 1989. Neste episódio do Tio da Letra, vamos mergulhar neste universo de Stephen King e seu cemitério maldito. Isso aí, ouvintes do Tio da Letra, nós aqui de volta, depois de um hiato necessário, mas a gente tá aqui com a corda toda e um tema hoje muito interessante, né? Nosso tema é Pet Sematary, uma das grandes músicas do Ramones e a sua conexão com o livro Pet Sematary, né, do Stephen King. Então a gente vai falar, esse vai ser o nosso tema desse episódio do Tio da Letra. Aqui conosco, Heidi, Fred e André e eu, Júlio, né? E eu já começo com uma pergunta para nossa participante aqui, a nossa Heidi. Que assim, Stephen King é o maior escritor da cultura pop? E a pergunta, lógico, se estende a todos. Como grande apreciadora dos livros dele e das obras cinematográficas, eu afirmo que sim. Fred? Olha, Júlio, eu acho que cravar o Stephen King como o maior escritor da cultura pop exige um pouco mais da nossa complacência, assim, apesar dele ser realmente um dos grandes, né? Ele teve uma safra aí de filmes de livros que se transformaram em filmes e até de textos roteirizados que não viraram livros necessariamente, e contos também que se tornaram séries, né? Existe uma série chamada Pesadelos e Paisagens Noturnas, que se tornou em vários pequenos fragmentos, assim, né? Quase que sketches, né? Que são fantásticas, são surrealistas, né? Que são muito boas. E aí, a gente entrando na filmografia ou na bibliografia e na filmografia dele, a gente vai ter Carrie a Estranha, vai passar por Buick 8, O Iluminado, A Espera de um Milagre, O Nevoeiro, A Tempestade. Tem também... O Carro Assassino. Qual é o nome do carro? Christine, o Carro Assassino. E eu acho que um dos maiores, assim, também é Um Sonho de Liberdade, que é um conto, na verdade, né? Faz parte de uma compilação chamada As Quatro Estações, né? Que é um clássico do cinema, né? Tim Robbins, Morgan Freeman. O filme é fantástico, né? Então, ele teve um peso muito grande, né? Vamos pensar um pouco nos competidores, né? Nós temos a J.K. Rowling com o Harry Potter. Sim. E aquele cara do Senhor dos Anéis que eu esqueci o nome. Que é o Tolkien, né? Tolkien. Mas... É que o Tolkien é mais antigo até, né? Vem de um tempo atrás e virou um hype, mas atualmente, né? Sim. Eu acho que o Stephen King vem trazendo a carreira dele desde o final dos anos 70, e ele praticamente emplaca sempre alguma coisa. It, né?
A coisa também Agora, é interessante essa questão da literatura, indo para a literatura, pensando na literatura de mercado, não a outra literatura, essa literatura que é muito semiótica. Então, o mercado editorial, ele passa a vender não só livros, mas ele passa a adaptar esses livros para as grandes telas. E o Stephen King talvez seja um dos primeiros escritores, eu estou aqui chutando, a fazer isso. A consolidar, né? Consolidar. Então, a obra literária dele livro, pro audiovisual. É claro, né? que tem muitas adaptações de grandes clássicos da literatura, Shakespeare, vários clássicos, mas assim, esse livro que parece que já é feito para virar filme, talvez o Stephen King revolucionou nesse sentido, sabe? Né? É verdade, faz sentido. Eu vejo o Stephen King, assim, na linha, claro, é interessante porque o Stephen King, eu vejo o Stephen King na linha do H.P. Lovecraft e do Edgar Allan Poe. São os 3 grandes escritores americanos de terror, né? Sim. Dentre vários outros, mas, assim, existe essa linha. E o Edgar Allan Poe é um gênio. Evidentemente, ele tinha uma escrita fantástica. O H.P. Lovecraft também, apesar de todos os problemas dele de racismo, xenofobia e blá blá blá. E o Stephen King, eu acho que ele tem uma característica incrível. Ele é um trabalhador das letras. Ele não tem esse talento espetacular, ele não tem essa escrita exuberante, mas aquilo que ele faz é muito bem feito. E as pessoas gostam. Então ele é um trabalhador E a obra dele é muito detalhista, né? Isso. O texto dele, você sente o cheiro da cena, assim. Cara, né? E você vê assim, o Steven Spielberg, ele se inspirou totalmente em Stephen King para fazer aquela cena das bicicletas em ET, né? Então você vê como essas influências são, como o André falou, usou um termo aí, depois ele explica, semiótica, como isso como a literatura contamina as outras mídias, né? As outras linguagens. Exatamente. É isso. Então, gente, e a gente entra numa obra muito importante do Stephen King, que é o Cemitério Maldito. Exatamente. O que vocês têm a falar disso? Cemitério é um filme que marcou a época. Eu acho que, na verdade, é o filme que meio que traz o Stephen King, né? Carrie a Estranha, se eu não me engano, é anterior a ele. E já... Carrie a Estranha, não, desculpe. Christine, o Carro Assassino. Sim, é um filme que é anterior a ele, que já traz, né? Uhum. Já traz essa curiosidade em cima do Stephen King. Mas o Cemitério Maldito é um filme que impactou, né, aquela geração e ele perdura até hoje. É um clássico cult total, né? E aí, Hyde? Cemitério Maldito. Eu tenho essa experiência de alguns filmes e obras do Stephen King pelo que a gente estudou na faculdade. Porque na faculdade eu tive aula sobre cinema, roteirização, e o que vocês pontuaram e o que a gente estudamos na faculdade é muito isso. Ele escreve já como se ele imaginasse aquela cena acontecendo pra filmagem, entendeu? Então, quando ele coloca, você consegue... É como se fosse tangível, como se você conseguisse tatear o texto. E o Cemitério Maldito, eu acho que ele vem... Primeiro, você tem ele com as madrugadas de terror... Ali na TV aberta nos anos 90, né? 80, 90. Isso aí. E hoje ele passa nas sessões cult de um telecine numa tarde de domingo. Verdade, pura entendeu? verdade, pura verdade. E por quê? Porque tem um rompante ali de suspense e terror. E eu acho que a maioria até dos filmes e dos livros do Stephen King, eles têm mais um clima de suspense em si, que nem Rose Red... do que um próprio terror brutal, visceral. Mas o Cemitério Maldito, pra mim, ele tem um quê que talvez o Júlio concorde ou discorde aí, de a ressurreição a forceps. Entendeu? Você pegar aquele ser e dar a vida, trazer ele à vida a forceps ali, pelo amor que os entes queridos tinham por aqueles seres. Cara, eu era jovem
E eu acho que assisti esse filme na Globo, de madrugada, como você falou. E o filme, assim, eu reassisti o filme esses tempos pra fazer esse programa. E o filme é ruim pra cacete, assim. O filme ele é precário. Ele é um filme de produção baixa, um custo baixo. E ele é maravilhoso. Ele é aquela cena do gato, cara. Agora, uma coisa muito legal que a Heidi falou, tá na letra da música. Ah, chegamos no ponto, hein? Porque o refrão da música diz o seguinte: eu não quero ser enterrado num cemitério maldito, em tradução brasileira, né? Mas eu não quero ser enterrado naquele cemitério de animais, porque eu não quero viver minha vida de novo. Exatamente, eu não quero a minha vida novamente. Eu não quero viver a vida novamente. E a Heidi tocou legal nesse ponto, que é exatamente o sentimento que o Didi Ramone, na hora de escrever a música, tocou, teve essa sensibilidade e trouxe um dos refrões que mais... olha, fala aí, André, o Júlio, a Heidi um pouquinho mais novinha do que todos nós, porque o disco foi lançado 1 ano antes dela nascer, né? Mas a gente que ia pro Itapuã Music Hall e esperava a sessão de rock tocar, sempre tocava Pet Sematary. Passarinho sempre botava Pet Sematary pra tocar. E aquele refrão marcou a vida da gente, cara. E é interessante, né? Algumas trilhas sonoras casam muito bem com os filmes, né? Exatamente. Algumas trilhas até encomendadas, né? Como, por exemplo, Live and Let Die, do Paul McCartney, pro 007, Vive e Deixa Morrer, pô, casou assim. Nossa, maravilha. Aliás, geralmente as trilhas sonoras do 007 são boas, né? Skyfall com a Adele é uma coisa linda de morrer, né, cara? Mas agora, terem escolhido um cara da produção, ter ido lá atrás dos Ramones pra gravar a trilha sonora pra esse filme, cara, e o Didi Ramone ter essa sensibilidade e escrever uma letra que é sem ser uma cópia ou um extrato do livro. É a essência. A essência do filme, Vamos perguntar pro cara que mais adora Ramones aqui nessa mesa, que é o André. André, e essa história aí de como a música surgiu, cara? Bom, Júlio, essa história é controversa, porque tem uma versão... Saiu na biografia do Mark Ramone, em que eles foram almoçar a um encontro na casa do Stephen King. Que é fã, né? Que é super fã dos Ramones. Ele é fãzaço. E aí, numa conversa lá, ele mostrou o livro, apresentou o livro para os Ramones. Parece que o Didi ficou encantado pelo livro, pegou o livro, desceu no basement, no porão, leu ali rápido e saiu a letra. Né? Saiu a letra. Caramba, cara. Tem uma outra versão que dizem que é a versão mais... Fidedigna, factível, que é... Peraí, André, antes da fidedigna, factível, vamos dar a versão do Stephen King? Pode dar. Porque, segundo o Stephen King, esse jantar na casa do Stephen King nunca existiu. E que, na verdade, eles já tiveram juntos, mas num restaurante lá no Maine, né, em Bangor. E eles sequer tocaram no assunto do filme, do livro, né? É verdade. Nesse jantar. Porém, quando o editor do Stephen King contou essa história para ele, que tinha saído no livro do Mark Ramone, ele falou o seguinte, que mais vale uma boa história do que a verdade. Então, publique a boa história, né? Então, ele referendou, né? Ele sacramentou o texto do Mark Ramone, apesar de ressalvar que não era verdade. Olha, Fred, assim, esse é aquele tipo de caso que a verdade pouco importa, porque a história é melhor do que Didi descendo. É uma história muito melhor. Escrevendo, né? A música, cara. Gente, mas é espetacular. Eu acho cara. que a história que dizem que é real também é boa, porque o produtor Daniel Ray, ele ficou sabendo lá eles estavam produzindo o filme, ficou sabendo ali pela produção do filme que eles queriam uma trilha sonora e que queriam a trilha sonora do Ramones, né? E aí, ele falou pro Didi, e o Didi, ele não queria que o Joey compusesse a música. Ele não queria, porque o Didi
é um dos maiores compositores ali. É um dos principais compositores dos Ramones. Principalmente letras, né? Ele é aceleradaço, dizem que ele pegou o livro, e a história é muito parecida. Depois de 5 horas, ele veio com a letra. E André, a gente tem que lembrar que nessa fase, você conhece melhor, mas nessa fase os Ramones, eles estavam em pé numa guerra, né? Literalmente assim. Principalmente, um não olhava pro outro, principalmente, né? Com o próprio Didi Ramone, né? Já existia um cisma muito grande entre o Joey e o Johnny, né? Johnny. Por questões até políticas e também conjugais, né? A questão da namorada roubada. Da namorada roubada. The KKK took my baby away. Isso aí. Né? E o Didi Ramone com problemas com os outros integrantes por causa dessas tretas. Tanto que no LP Brain Drain, que é onde foi lançado, essa canção foi lançada, ele praticamente não gravou quase nenhum dos baixos das músicas. Quem gravou foi o Daniel Ray mesmo, que fez os baixos de quase todo o disco. Inclusive. E aí a história real, como o André falou, é essa, né? Um contato entre o Daniel Ray, produtor dos Ramones, e a produção do filme. Encomenda, né, a música, eles tomam a frente, Didi toma a frente, compõe a música rapidamente mesmo, mas não em 5 minutos, mas em 5 horas. O Daniel Ray conclui a música e, virou um dos maiores... É o maior hit dos Ramones. É o maior hit dos Ramones. É o maior hit, assim, em termos de Billboard mesmo, né? Em paradas foi o que alcançou o maior status. Não, uma coisa legal é que o Cemitério Maldito 2, a trilha, que é Poison Heart, também é composição do Didi. E você sabe que ele já estava fora da banda, ele estava preso. Ele meio que vendeu essa música pro Ramones pra sair da cadeia, cara, sabe? E o Didi era maluco. E assim, total. E voltando um pouco pra coisa do cinema, né? É uma pena que tanto o Cemitério Maldito 2 quanto essa versão de 2019 são coisas horríveis, né, Heidi? Eu, particularmente, achei bem ruim os dois, né? Mas, assim, a gente acho que já comentou isso ou nos bastidores ou aqui mesmo, mas embora o primeiro filme tenha sido feito, talvez com baixo orçamento, eu não fui ver qual foi o orçamento do filme, mas de forma precária pra época, enfim... É um clássico e ele ficou muito bem construído. Um cult, né? Virou um clássico cult. Agora, esses outros dois tentaram melhorar ou superar o primeiro e não foi bem sucedido. Mas aí acho que até uma questão das sequências, né, Júlio? As sequências, geralmente, os primeiros filmes das sequências... geralmente são insuperados pelos demais, né? É que o de 2018, se eu não me engano, não é uma sequência. O de 2018 é um remake. É um remake, uma releitura, né? Você sabe que o filme O Iluminado passou pelo mesmo processo, né? Tem a versão do Stanley Kubrick, clássica, né? Com o Jack Nicholson. E tem uma versão, acho que de 2009, se eu não me engano, mais atual. O próprio It, né? Mas no caso do It, é que a primeira versão é muito cult, né? As pessoas adoram a primeira versão, né? Que é um filme pra televisão e tal. Gente, é isso aí. E pra finalizar, vamos falar do clipe, né? Esse clipe icônico aí. Cara, eu ouso dizer que o clipe é melhor do que o filme, cara. Olha, gente, eu sou fã do Ramones, eu sei que eu sou suspeito, mas, gente, aquele clipe é demais. O clipe é muito bom mesmo, cara. Conta um pouquinho deles aí, do clipe, né? Como é que é? O clipe foi filmado em Sleepy Hollow, né, em Nova York, num cemitério mesmo, né? Um cemitério mesmo, né? A estética ali misturava as imagens em preto e branco, cena colorida e a banda sendo enterrada, né? Que é isso. E uma coisa muito legal é que teve participação da Debbie Harry, do Blondie. É verdade. No clipe. E o Chris Stein também, que é integrante do Blondie. E algumas outras bandas amigas do Ramones ali, daquele pessoal do CBGB ali, também participaram do clipe. E era um momento da banda em que ela tava ali quase que terminando mesmo, né? Então, assim, é muito simbólico. E outra coisa também, o Didi Ramone, né? Ele é o último clipe que ele... É o último clipe que ele aparece. Ele sai da banda. E já num clipe do mesmo disco, do Brain Drain, I Believe in Miracles, a gente já tem um novo baixista que é o CJ, né? Exatamente. Encerrando esse ciclo do Didi e praticamente já caminhando. A banda ainda teve mais 3 ou 4 discos, se eu não me engano, né? O Mundo Bizarro,
SD Eaters e o Adios Amigos. Acho que de carreira foram esses 3 depois do Brain Drain. E a banda ainda foi até 96, né? Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nós estamos gravando esse programa hoje, dia 15 de abril de 2025, uma terça-feira. Sim. Há exatos 24 anos morria Joey Ramone. Olha. Nossa, que legal, hein? Que homenagem. Isso fica aí o nosso tributo a esse fantástico vocalista e frontman aí, pô, velho. Que fez aí que na verdade ele é culpado, ele junto com o Johnny, o Mark e o Didi, aí são culpados por muitas bandas de rock que vieram depois deles aí, e são corresponsáveis por outras que ainda hão de nascer, pra falar a verdade. Sem dúvida. Com certeza. Amigos e ouvintes do Hostil da Letra, curtam, compartilhem, comentem as publicações. Estamos no YouTube, no Instagram e, eventualmente, nós também compartilhamos nas nossas páginas pessoais no Facebook. Então, avise aí a galera que é um episódio muito bacana para vocês. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.